O programa vai começar. Estamos no Lafões Clube Português, Tio Picanhas. É um spot publicitário para a Rádio Clube Imigrante. Olá, Tiago. Olá, tudo bem? Diz-me como é que funciona o vosso restaurante. O nosso restaurante funciona para já à sexta-feira, aos sábados e aos domingos. Toda sexta com karaoke, sábado karaoke, domingo uns bailes de vez em quando. Como o nome se refere, o nosso prato forte é picanha e o famoso bacalhau à portuguesa também. Estamos sempre à disposição para festas, batizados, todos que quiserem divertir um pouquinho, é só aparecer aqui com a gente de sexta, para já de sexta a domingo. Futuramente estamos pensando em abrir de quarta a domingo. Deixa os contactos de telefone e e-mail. Sim, senhor, a gente está com um contato que é o 076 772 4048 para reservas e o nosso e-mail é tiopicanhas.lafõesclube@gmail.com. Já agora o Facebook. Isso, Facebook então é o Tio Picanhas Sérgio Souza, para saber o nosso cardápio, as nossas festas estão todas agentadas e programadas para o nosso futuro. Portanto, a Rádio Clube Imigrante diz aos nossos ouvintes para visitarem o simpático restaurante Lafões Clube Português do Tio Picanhas. Isso, venham que vão gostar. Muito obrigado, Tiago. Obrigado eu, uma boa noite para vocês. Muito boa noite, queridos amigos. Estamos precisamente no 12º programa Repórter X, ou seja, vamos para o 3º mês consecutivo, onde trazemos à ribalta cultura de expressão portuguesa. Eu tenho em linha aqui da Suíça, a Suíça mais portuguesa na comunidade helvética, de seu nome Isabel Moura Loreto. Olá, Isabel, boa noite. Olá, boa noite, Sr. Queilhas. Boa noite, Rádio Imigrante e a toda a comunidade portuguesa. Doutora Isabel, é um orgulho ter aqui na Rádio Clube Imigrante conosco. É uma convidada para falar de migração para o próximo sábado. Hoje está mais aqui para fazermos uma mini apresentação e dizer aqui também aos nossos ouvintes que a Isabel vai lançar um livro. Quer-nos falar desse livro um instante, Isabela? Bom, é um livro que tem muito a ver com uma ajuda psicológica para certas pessoas que sofram de doenças como tumores e outras doenças que não têm cura, mas que as pessoas, lendo o livro, compreenderão que também a força delas positivamente podem fazer muito por si próprias. Isabel, quais são as línguas que o livro vai ser editado? O livro vai ser editado em português, alemão, inglês, francês e italiano. Isabel, queres falar da nossa parceria? E isso, para falar da nossa parceria, eu acho que o Sr. Queilhas que é o mais indicado. Ok. É assim, a Isabel escreveu o livro, está escrito, portanto, em papel, hein? E sou eu que vou ter todo o trabalho gráfico, desde passar para o digital e também para a paginação e, portanto, concluir o livro, exceto a parte gráfica. Em troca, a Isabel vai-me traduzir o meu livro, o recém-chegado à Suíça, por excelência, em alemão. E depois iremos fazer o lançamento do livro na SIC, não é assim, Isabela? Juntamente com Alexandre Faria, com o livro do Alexandre Faria também. Exatamente. Teríamos o apresentador da SIC, o nosso amigo, o Figueiras. O Zé Figueiras. No qual nos tornamos amigos, não é? Isso vale muito. Foi. É uma pessoa muito amiga e uma pessoa que, quando pode e é convidado, está sempre também nas comunidades portuguesas. Claro, e é uma mais-valia para nós também, não é? Sim, sim. É sempre bom ter uma pessoa dentro dos meios de comunicação.
Pronto, Isabel, ficamos então assim. No próximo sábado temos de cá então a falar de migração. A Isabel é funcionária na migração. Já agora, podes-me dizer o que é que fazes na migração exatamente? Só dar aqui um cheirinho aos nossos ouvintes. Ajudo todas as pessoas que precisam de ajuda, traduções, de andar com eles para falar com problemas, quando têm problemas de trabalho, quando têm problemas com as casas, com qualquer problema e que não compreendem, eu lá estarei sempre pronta para ajudá-los. Pronto, Isabel, olha, muito obrigado. Eu sei que hoje tens festa em casa, diverte-te e passa um bom fim de semana. E muito obrigado por estares aqui. Obrigada igualmente e uma boa noite a todos os ouvintes e a todas as pessoas que escutam o Rádio Imigrante. E muito obrigado, Sr. Queilhas, por me ter feito far esta comunicação a toda a Suíça. Pronto, doutora Isabel, endereço também um beijinho. És uma pessoa muito especial para mim. Pronto, tenho-te como minha amiga e por isso... Por isso é que a gente está... temos estas coisas culturais em comum e estamos hoje aqui a apresentar para quem nos estiver a ouvir. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigada e boa noite a todos os ouvintes. Meus queridos amigos, mais uma vez boa noite, assim que chegou à Rádio Clube Imigrante. Agora temos também cá connosco o DS, é o nome artístico do nosso cantor Roberto Araújo. Olá, boa noite, meu caro amigo Roberto. Boa noite, Sr. Calhas. Como estás? A coisa está a rolar? Por enquanto ainda está bom. Roberto, tu nasceste na Suíça. Sim. Portanto, és luso-português. Exatamente. Mas tu não estiveste sempre na Suíça, pois não? Não, eu nasci aqui, fiz até o meu 7º ano e depois decidi ir para Portugal continuar os meus estudos. E foi aí que eu depois dediquei à música. E qual foi os parímetros que tu seguiste para chegares até à música? Quais foram os parâmetros? Perdão. Tu estiveste numa banda filarmónica, certo? Roberto, estás-me a ouvir? E tocar trompete. Tu estás a ouvir bem aquilo que eu te estou a perguntar? Ou estás com... Sim. É porque eu estava a falar contigo e deixei de te ouvir. Queres-me explicar melhor o que é que tu fazias então na banda filarmónica? Eu tocava trompete, que o meu primo deu-me na cabeça também para tocar trompete, e comecei os meus estudos como trompete e acabei por entrar também no Conservatório de Música de Vila Real. E daí advém a tua veia artística, não é? Exatamente. Foi aí que começou a crescer a paixão pela música. Nogueira é freguesia do Concelho de Vila Real, de Trás-os-Montes, que é a terra de natal dos teus pais, certo? Exatamente, foi onde o meu pai cresceu. É a terra do meu pai. E já agora a tua mãe é de onde? A minha mãe é de Nelas, de Viseu. Freguesia lá de Viseu. E atualmente estás a viver na Suíça. Qual é o cantão? Eu estou, neste momento, estou no cantão de Turgal. Exatamente em Bischofszell. Olha, e qual é a tua profissão? Neste momento estou no meu 2º ano. Estou a tirar o curso de mecânico de máquinas industriais. E estou no 2º ano. E tu queres seguir a tua carreira de mecânico e também de cantora? Se tiver possibilidade, gostava de fazer as 2 coisas. Gostava de
conta sempre com a música e quem sabe um dia me realizo. Já. Olha, mas tu tens uma música que se chama Eu Não Consigo. Porquê este título? Eu não consigo. É que tu Por agora acaso- disseste-me que consegues, que queres, que vais conciliar as duas coisas se puderes. Um tema Eu Não Consigo fala sobre amor, que fala sobre um homem que perdeu a namorada e que não consegue viver sem ela. E, portanto, isso é sentimental mesmo. Eu já recebi feedbacks muito bons, já disseram que a música está muito bom. Também foi escrita por uma história de um amigo meu, que ele quis desabafar comigo e eu aproveitei e perguntei, posso escrever com este tema? E ele disse, pode ser e tal. E deu-me na cabeça e saiu isto. Penso que saiu bem. Ó Roberto, então vamos te brindar com Eu Não Consigo. Estou revoltado por teres partido assim. Pergunto-me porque é que tudo teve a acabar assim. Porque foste embora sem uma palavra a dar. E agora partiste, já sinto falta de te abraçar. E se um dia pudesse voltar àquele tempo como éramos antes, apaixonados sem querer saber se estávamos distantes. Se te disse que te amava, eu nunca te menti. Porque hoje tenho a certeza que te podia fazer feliz. Dava-te tudo e sinto que te podia dar mais. Até já estava a pensar apresentar-te aos meus pais. Tenho cidades tuas, por isso volta para mim. Às vezes perco a cabeça, mas sabes bem que não penso assim. Nunca vou esquecer da força que me deste quando estive quase a cair ao chão as palavras que disseste. A verdade é que penso em ti, segundo após segundo. O sonho permanece de te ter no meu mundo. Baby, eu não consigo viver assim sem ti. Baby, o teu amor é essencial para mim. Como é que eu hei de viver assim se o teu amor já faz parte de mim? Baby, eu não consigo viver assim sem ti. Tantos relacionamentos que acabam por ciúme. Quem ama confia e não vai atrás de outro perfume. Não quero uma noite, eu quero uma vida. Fugiste e mataste o meu coração tipo homicida. Uma mulher que me dê amor é o que eu procuro. Cago na beleza, pois não a vejo no escuro. Penso em dar tudo neste nosso amor profundo. Se tiver a oportunidade no sujo, eu vejo-me como um sortudo. Em deter e rever o nosso passado. Eu peço por favor, fica do meu lado. Já esqueceste o que passámos na distância que nós estávamos, no modo que nos apresentámos e na maneira que nos abraçámos. Não é fácil esquecer as tuas palavras. Nem hoje imagino que possas ter duas caras. Mas hoje partiste de novo e sinto um vazio sem ti. É que é tão difícil seguir em frente sem ter aqui. Baby, eu não consigo viver assim sem ti. Baby, o teu amor é essencial para mim. Como é que eu hei de viver assim se o teu amor já faz parte de mim? Baby, eu não consigo viver assim sem ti. Vamos então à conversa com o Roberto, de seu nome artístico DS, um músico na comunidade portuguesa na Suíça. Roberto, qual é o teu género de música? Eu estou ligado ao hip hop, exatamente a rap, mas gosto de misturar também nos refrões com R&B, dancehall, pop, é tudo. Eu sou versátil muito. Eu gosto de mudar e experimentar sempre coisas novas. Olha, quem é que escreve as tuas músicas? As músicas são todas escritas por mim. Normalmente são histórias que eu vivi, o que eu sinto, e também estou agora estou a planear um álbum que se vai chamar O Sentimento no Microfone, que
vai expressar, as músicas vão expressar sentimentos que muitos não conseguem, ou não, que não conseguem botar para fora de si, que guardam a mágoa dentro. ODS, já foste à televisão? Eu já tentei vários contactos com a SIC, com a TVI, só que nunca tive a oportunidade de me apresentar. Nunca me deram essa oportunidade. Olha, há minutos atrás estivemos a falar com a doutora Isabela e na apresentação dos nossos livros. Pode ser uma boa altura para te chamarmos, a ti e mais alguns artistas, para estar connosco nessa altura e dar-vos a conhecer, quem sabe. Fica aqui a promessa que vamos tentar, tá bom? Fico muito agradecido. Olha, e na rádio, já estiveste alguma vez? Na rádio não, e é com todo o gosto que estou aqui pela primeira vez a falar para a Rádio Imigrante. E sim, é a primeira vez e muito feliz por estar cá. Obrigado pelo convite. De nada, não tens que agradecer. Logo a seguir à rádio vai estar no Jornal Repórter X. Eu tenho um textozinho preparado e a seguir vamos tratar disso, ok? Olha, eu gostava que tu improvisasses uma música dedicada, por exemplo, ao programa ou à rádio. És capaz? Eu posso tentar. Então vamos lá. Está tudo pronto e ninguém quer falar. Pediram um improviso e eu não vou negar. Obrigado RCE por me poder apresentar. Obrigado Quelhas, o Repórter X está no ar. Quem ligou a rádio por mim, muito obrigado. Agradecendo especialmente a quem me tem apoiado. A todos os outros eu não vou ignorar. Desejo a todos um bom ano e um bom Natal. Que tenham paz e muita alegria. Que estejam com quem gostam e com a família. Não vou esquecer as pessoas que me têm atraído. Serious Records, Evan, muito obrigado. É melhor ficar por aqui. Tá bom. Olha, obrigado por esse cheirinho. Falaste no Evan. O Evan é também um cantor do mesmo nível que tu, penso eu. Canta mais ou menos o mesmo género, mas também é editor. Onde é que tu editas as tuas músicas? As minhas músicas são gravadas na Serious Records. O meu produtor é o Evan. Ora bem. E olha, como é que vós fazeis para proceder à gravação dessas músicas e videoclipes, etc? É difícil? Normalmente é sempre... demora tudo o seu tempo. Eu costumo escrever e escolher o beat. Depois comunico com o Evan quando tem tempo e tal, combinamos e eu passo lá. E ele ajuda-me também sempre a evoluir, que acho que é espetacular. Tira-se-me um tempo a explicar as coisas e a dar sugestões para fazer melhor. DS, tu tens umas ideias aí, não é? Andam aí umas ideias no ar. Eu sempre. Queres falar dessas ideias? Desde já, como disse, estou a tentar com um álbum, a produzir um álbum, que será, como se chamará, o sentimento no microfone. E como disse, terá muitas letras a falar de sentimentos, de amor, coisas que a gente não costuma assim desabafar. É tipo desabafar com alguém e tal. És um romântico por excelência. És um romântico por excelência. Eu sou muito romântico, acho eu. Olha, falaste-me aqui há dias numa tour acústica. Queres explicar melhor? Numa tour acústica. Exatamente. Depois do álbum, ou se calhar antes, quero organizar uma tour acústica que é acompanhado por um guitarrista e é uma tour pela Suíça só.
e espero também depois evoluir para depois ir à França e passar pela Europa, pelo menos pela comunidade portuguesa. Terá também participação do meu primo, já agora. Ok. ODS, antes de partirmos para a música Feliz Sem Ti, porque Feliz Sem Ti? É um velho amor? É um velho amor que acaba em desilusão, que é sempre namora, acaba, que chega a um ponto que digo, é melhor feliz sem ti, é melhor ficar por aqui. Yeah. Olha, eu tenho uma última pergunta para ti. Tu és familiar de um cantor de sucesso, és parente do Nel Monteiro. Eu sou um primo muito afastado, mas ele é da aldeia do meu pai, é de Nogueira também, por isso eu também sinto um grande orgulho de ser de lá, um grande cantor, e para já um grande abraço para ele. ODS, queres acrescentar mais alguma coisa para terminarmos este pequeno diálogo, esta pequena entrevista? Quero agradecer a toda a gente que me tem apoiado até agora. Quero agradecer também a RCE pelo convite, por poder estar aqui. Agradecer também ao meu DJ Ruben e também ao Evan, que sem ele eu se calhar não estaria aqui. Ok, olha, um bom fim de semana e já agora estamos muito perto do Natal. Um Feliz Natal para ti e para toda a família e amigos. Feliz Natal para todos. Obrigado, um abraço. Obrigado. Então, Feliz Sem Ti, vamos ouvir a música. Porque partiste, lembras quem eu fui? Disse que sou eu aquilo que te conclui. Se disse que sou isso tudo, então porque fugis? Porque me deixaste neste mundo sozinho, tão triste. Admito que chorei quando tu foste embora. Um homem de verdade também chora. Como pudeste sair assim do meu coração? Magoaste-me tanto, deixaste-me na solidão. Dava-te abraços como mais ninguém te dava. Chamava-te nomes que mais ninguém chamava. Me dei-te um beijo que nunca mais regressou. Tenho medo de dizer que a tua partida me sufocou. Toda a gente diz que tu não me mereces. E sim, é verdade que ainda hoje me pedes para voltar para ti. Eu acreditava em ti, mas com tanta mentira já não dá para acreditar em ti. Eu vivo o presente, sem olhar para o passado. Eu estou feliz sem ti, sem tu estares ao meu lado. Não posso continuar assim, com tanta dúvida. Eu sou feliz assim, não és a única. Feliz sem ti, minha vida continua. Estou farto de passar vergões no meio da rua. O porquê nem eu, ninguém sabe. Estávamos prometidos até à eternidade. Eu sempre tentei escolher o meu cantinho. Para estar mal acompanhado vale mais estar sozinho. As tuas palavras já não dizem nada. O carnaval já passou, vê se tiras essa máscara e mostras a da cara de verdade. Eu pensava que eras a minha cara metade. Nas tuas mentiras eu sempre acreditei. Já não és a mulher porque me apaixonei. A mulher perfeita não foi desta que acertei. Já não és a mulher que eu tanto admirei. A decisão é difícil mas eu já decidi. Acabou, que eu sou mais feliz sem ti. Eu vivo o presente, sem olhar para o passado. Eu estou feliz sem ti, sem tu estares ao meu lado. Não posso continuar assim, com tanta dúvida. Eu sou feliz assim, não és a única. Eu vivo o presente, sem olhar para o passado. Eu estou feliz sem ti, sem tu estares ao meu lado. Não posso continuar assim, com tanta dúvida. Eu sou feliz assim, não és a única. Pois é, meus amigos, acabamos de ouvir Feliz Sem Ti do DS, do cantor da comunidade portuguesa na Suíça. E agora temos ao telefone o Sr. Costa
do centro de Rochar, que é um restaurante português, não é assim, Sr. Costa? Boa noite. Boa noite. Daqui sim, é o Centro Português em Rochac. Muito obrigado. Diga. Que no próximo ano irá celebrar 30 anos de existência. Então merece os parabéns e com toda a certeza o Repórter X cobrirá esse evento. Desde já quero lhe agradecer muito que o Sr. Costa convidou-me a ir aí amanhã. Vai estar aí o artista Toy e pelos motivos que eu lhe disse ficou adiado, ficará então por uma próxima. Ó Sr. Costa, quer-me falar exatamente como é que funciona o centro? Bom, o centro é uma instituição portuguesa, será uma casa portuguesa como outras tantas, né? Em que tenta divulgar o mais possível a cultura portuguesa, em que tentemos o mais possível fazer sentir, nós portugueses, fazer-nos sentir o mais possível em casa, né? Fazer esquecer a saudade do nosso cantinho, que é Portugal, e pronto, é quase que funciona todo o centro aqui na Suíça, né? É um bocadinho de diversão, é futebol, é ver futebol, é fazer umas festas para divertir o pessoal, como amanhã o Toy que vamos ter casa cheia. Já é a quarta ou quinta vez que o Toy passa por aqui, por esta casa, e sempre que vem por aqui é sempre casa cheia. Tentemos o mais possível minimizar as saudades de Portugal. Ó Sr. Costa, o centro tem associados. Sim. Podemos saber quantos associados tem? Olha, neste momento não sei dizer ao certo. Há 2 anos era à volta de 140, 150. Mas agora o número exato não tenho porque nós mudamos de instalações. Nós estávamos numa instalações que era o restaurante A Carabela, que esteve aberto há bastante tempo. Sim. Nós estivemos lá há 4 anos, infelizmente aquilo foi vendido e vão demolir aquilo tudo e tivemos que mudar para outras instalações. E neste caso a contabilidade dos sócios está um bocado pronto, à deriva, não sabemos ao certo quantos sócios há. Mas sim, mas é uma casa como outras tantas que vive e tem sócios. Ó Sr. Costa, qual é o género de refeição que serve mais no restaurante? Olha, neste momento o que sai mais aqui é o peixe. Peixe frito, sim. Assado, cozido? É peixe no grilo, é tudo grelhado. É tudo grelhado e faz bem à saúde, não é? Diga? Faz bem à saúde. Exato, sim, é o prato que mais se vende aqui, embora a carne também saia, mas realmente o que procuram mais, realmente temos bastante clientes suíços, espanhóis, italianos e mesmo portugueses, o que procuram mais é o peixe. O que também será o prato que não se faz tão fácil em casa, não é? Em casa é mais fácil fazer uma febre ou um bife, e fazer peixe em casa é mais difícil pelo cheiro, com certeza. E o prato que vende mais é o peixe. E também é capaz de ser mais económico. Sim, exato. Ao cabo, se vai comprar para casa o peixe é muito caro e sim conseguem comer diversos peixes e o preço realmente não sei se está caro por isso. Pronto, Sr. Costa, você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, quero desejar a todos os portugueses pelo mundo inteiro, a todas as comunidades um bom Natal e que o próximo ano seja cheio de coisas boas. Ó Sr. Costa, foi um gosto muito grande tê-lo connosco na Rádio Clube Imigrante e até um dia deste, se Deus quiser, e já agora um bom Natal a todos, está bem? Exato, o prazer foi todo nosso e já sabe, sempre que queira e possa passar por aqui, estaremos aqui à disposição. Fica prometido que não vai ser este domingo, mas será para um próximo, está bom? Certo. Um abraço muito grande. Um abraço. Continuação. Muito obrigado. obrigado. Fim de semana. Adeus.
Caros amigos, hoje vamos tendo alguma surpresa. Já tivemos 2 pessoas ao telefone da Suíça. Agora vamos entrar em linha com o Arthur. O Arthur ainda não está no ar, pois não, produção? Não, senhora, o Arthur ainda não está no ar, deve ter problemas técnicos de onde ele se encontra e se calhar não vai poder então entrar nesta emissão porque já temos a tentar desde há um bocado, né? Portanto, acontece, o mau tempo está por toda a Europa, que Bigoquelhas, e acontece que nem sempre é possível fazermos então as ligações que pretendemos. Vamos colocar, entretanto, então uma música, a aguardar que o Arthur entre para falarmos de Olivença. É verdade, hoje vamos falar de Olivença, como foi assim anunciada no Bigoquelhas. Vamos falar então dessa terra que está dividida, digamos assim, entre Portugal e Espanha. E vamos então abordar esse tema, que também vamos ter a presença de Euclides Cavaco, também que vai então entrar daqui a pouco. Enquanto isso, a nossa produção está a preparar então uma música para ouvirmos já a seguir e voltamos já então com mais este programa do Repórter X. Então até já. Até já. Meu amor, há tanta coisa que eu quero dizer-te. Hoje, frente a frente com o coração na voz. Tanto arrependimento tenho cá dentro. Ai, como lamento ter-te deixado só. Com as minhas loucuras, minhas aventuras de infiel sabor. Mas juro, todo esse passado eu já pus de lado para ser um escravo de ti, meu amor. Promessas, 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 palavras que vão com o vento. Conversa, 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 é tudo que tens e se arrasta no tempo. Promessas, 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 verdades que a mentira apaga. Conversa, conversa, conversa e não fazes nada. Maria do Monte, nascida e criada na encruzilhada que fica de fronte na fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte, que descia o monte uma rapariga para beber na fonte. E àquela hora, por ela marcada de noite ou de dia, o Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Seguiam depois, bem juntos os dois, ao longo da estrada. Matar de desejo, a sede com beijo, na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada não veio a Maria a hora marcada. Seus olhos divinos para sempre fechou. A aldeia rezou, tocar os sinos e a fonte secou. E
barricada de noite ou de dia. O Chico da Nora na encruzilhada esperava a Maria. Mas, ó santo Deus, escureceram-se os céus, finou-se a beldade. E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Os céus, finou-se a beldade. E diz-se no monte que a velhinha fonte secou de saudade. Caríssimos amigos, cá estamos de novo. Nestes diretos há sempre alguns imprevistos. Contava-nos falar de Olivença com o Arthur. Passou-se alguma coisa e ele não está em missão. Se entretanto ele chegar, vamos falar de Olivença. Entretanto, vamos tentar contactar com o Vicente Jorge e poderemos trocar então Olivença por Vila Nova de Foscoa. Uma coisa ou outra, eu atreveria-me também a falar sobre Olivença. Vamos ver. Mas entretanto, eu tenho em linha do Liechtenstein, que é um país independente, mas sob tutela da Suíça, até porque o consulado do Liechtenstein é em Zurique. Boa noite, Henrique. Olá, boa noite, Carlos. Muito obrigado por vires, Henrique, a este programa Repórter X. O Henrique é uma pessoa muito querida no Liechtenstein. E ele faz parte dos bombos do Liechtenstein, no qual eu já tive o gosto de fazer um vídeo e de entrevistar, mas na altura o Henrique não estava lá. Não estava. Queres-me falar desse projeto? Esse projeto, portanto, de momento continua. Depois de eu entrar, as coisas ficaram melhores e estamos a tentar levar para a frente, porque aqui no Liechtenstein isso não é fácil. É muito complicado. Atualmente és um ensaiador? Sim. O que é que faz um ensaiador com tanta gente à volta ali a tocar bombos? Bom, e primeiro de tudo tens de ter bom ouvido e tens que estar sempre atento ao que estão a fazer e aproximar-te deles e mostrar-lhes como se faz, ensinar-lhes a música, todos juntos, todos juntos uns de cada vez. Entende? Está sempre com o ouvido posto no que eles estão a fazer para poder corrigir. O Henrique já era ensaiador em Portugal? Não, em Portugal, portanto, fui ensaiador e primeiro estive na Fanfarra, depois montámos um grupo de bombos, feito por nós, pago do nosso bolso, que eram os amigos de padrão. Começámos com 5 pessoas, eu como ensaiador, e esse grupo tem agora quase já 20 anos e tem 30 e poucos elementos, ainda existe. Padrão é a tua freguesia? Lordelo Paredes. Lordelo Paredes, do distrito do Porto. Do distrito do Porto, exatamente. Olha, e como é que têm sido as saídas dos bombos? É bem aceite? É bem aceito. O problema aqui nós estamos sempre com o mesmo problema, porque as salas às vezes são pequenas e dizem que é muito ruído.
Bom, isto aqui é como é que eu te vou explicar, depende do gosto de cada um, não é? Aqueles que apreciam os grupos de bombos não vêm a ruído nenhum, aqueles que não gostam sempre reclamam, é sempre assim como tudo. Claro. Olha, mas vós não tendes um apoio aí do Clube de Chane? Não. Mas já tiveram? Já tivemos, agora estamos a trabalhar só em singular, só o grupo. Na altura que eu entrevistei os bombos, estive aí no Clube de Chane, do Sr. Amilcar, faziam-se aí os ensaios na barrada, sim. Faziam-se aí ensaios, ainda fazem lá os ensaios? Não, isso já não existe mais. Mas têm um sítio específico para ensaiar, é? De momento estamos a ensaiar em Ensino, que é num centro português, que nos deixou o local temporariamente até nós encontrarmos outro local para ensaiar. E porquê é que não continuaram no centro do Sr. Amilcar, hein? Lá primeiro não tínhamos local para ensaiar, porque era uma coisa muito pequena, somos 13 elementos e a partir daí em princípio não se podia ensaiar ali. Cá fora não se pode ensaiar por causa daqueles 5 minutos fez a polícia na porta. Por causa dos ruídos. Claro, então conseguimos uma garagem até este ano, só que este ano disseram que a garagem que não podíamos ensaiar mais lá e deixaram-nos o centro para ensaiar até encontrarmos um novo local, claro. Eu sei que os bombos do Liechtenstein fazem muitas parcerias com os bombos de Berlim. Sim, com os Toca Aqui. Com os Toca Aqui. Já desde aqui um abraço ao meu amigo Vasco. Também quero endereçar um abraço ao amigo Vasco. Ele também já patrocinou o jornal Porta X. Muito obrigado. Não sei se tu sabes, o Vasco foi o grupo dos bombos Toca Aqui, foram os nossos padrinhos. Sim, eu sei, eu na altura noticiei isso, exatamente. É verdade. Foram eles que apadrinharam o nosso grupo. Oh Henrique, opa, eu tenho aqui uma pergunta que me deixa muito curioso. Diz-me. Olha, eu estive a falar com o Sr. Costa do centro de Rochar. E tu gostavas de te encontrar lá comigo e disseste meu fã. Porquê? Tens que repetir que eu não ouvi bem. Eu que estive a falar com o Sr. com o Sr. Costa do centro de Rochar, um local que nós tínhamos falado a encontrar um dia destes. Sim. E disseste meu fã. Eu gostava de saber porquê. Porquê que eu sou teu fã? Sim. Isto é uma coisa muito simples. Eu sou fã de todo aquele, nós, já que somos imigrantes, que vivemos num país estrangeiro, todo aquele que divulga e aprecia a cultura portuguesa ou o bem-estar dos imigrantes fora do seu país, para mim são meus fãs. E tu és um desses. Obrigado por gostares do trabalho que eu faço. Também o Henrique Alves de Oliveira é assinante do jornal Repórter X, aquele que deu o nome a este programa de rádio, na Rádio Clube Imigrante. Queres acrescentar mais alguma coisa, Henrique? Não, apenas vos quero dizer que para ti, sem te deixo ficar, um forte abraço. Obrigado por esta conversa e um forte abraço a todos os colaboradores da rádio. Da minha parte, obrigado, Henrique. Foi um gosto ter-te aqui connosco e quero desejar umas boas festas de Natal a ti e a toda a família e amigos. E obrigado igualmente a todos. Muito obrigado, um abraço. Um abraço para vocês. Pois bem, vamos então ouvir o hino da Maria da Fonte, cantado pelo Vitorino. Boa noite, meus senhores. Boa noite, meus senhores. De São Miguel do Monte, de Povo de Luías e da Maria da
as estátuas para a paloma, mas nenhuma é verdadeira. Sua terra era Monsul, sua terra era Monsul, porque o povo só à toa reuniu todo o conselho e lá se foi para Lisboa. Quando chegou a Lisboa, fez obra de caridade e fizeram-lhe uma estátua na Avenida da Liberdade. E agora vou terminar, e agora vou terminar, e desta saio contente, e desde já um abraço, meus senhores para toda a gente. Olhai este tocador, que é o homem do cavaquinho, um abraço apertado deste Raízes do Minho. A Revolução do Minho aconteceu no ano de 1846. Caríssimos amigos, acabamos de estar então com o Henrique a partir do Liechtenstein, um Estado independente, onde a imigração no Liechtenstein, portanto, uns residem lá, mas há uma nova lei que muitos deles agora, atualmente, vivem na Suíça ou na Áustria e trabalham no Liechtenstein. Portanto, pagam impostos na Suíça ou na Áustria e também no Liechtenstein. Portanto, pagam impostos nas duas partes. Fica aqui esta informação porque eu sei, na altura que eu estive lá, numa entrevista, disseram-me isso mesmo e depois confirmei, claro. E é o evidente. É assim, o nosso Arthur, o guia turístico por excelência, não veio ao programa. E eu e o Montes vamos tentar falar um bocadinho de Olivença. Não sendo guias turísticos, sabemos alguma coisa e então vamos tentar falar aqui algo, não é assim, Paulo? Vamos tentar então descrever o que é esta terra, portanto, Olivença. Vamos ajudar um ao outro. É verdade. Eu posso começar, se me permites, por falar nesta Olivença, porque não sei, mas eu não sei se recordam, passou uma vez na televisão, creio eu, na RTP1, portanto, um bocadinho da história desta terra, portanto, uma terra que está dividida, digamos assim, entre Portugal e Espanha, portanto, por razões de história, da história dos dois países, e que é uma terra fronteiriça, portanto, é uma terra fronteiriça, um pouco como acontece aqui na Suíça, portanto, onde eu estou em Genebra e estamos aqui em França, não é? Portanto, são... na zona da Extremadura, certo? Claro, é complicado, portanto, é na zona da Extremadura, portanto, e aquela terra foi reivindicada por tanto como país como o outro, tanto por Portugal como a Espanha. Portanto, Paulo, é assim, nós dizemos que Olivença, ou em espanhol Olivença, é a cidade portuguesa mais espanhola. Digamos que sim. Eu também me lembro, é verdade, o que estás a dizer é verdade, mas também não é só Olivença, atenção, a Olivença é aquela mais conhecida, que conhecemos hoje, mas creio eu que também há uma terra no norte de Portugal que faz fronteira com a Espanha e que, pronto, não se nota tanto porque essa aí sim é mesmo, ficou mesmo em Portugal, mas se fores lá, aquela aldeia, acho que é uma aldeia, se fores lá, as pessoas falam mais espanhol que português, portanto, e próprio eles dizem que às vezes sentem-se mais espanhóis que portugueses,
porque pronto, são outras regalias, não é? Eles próprios queriam, eu hei de me lembrar dessa aldeia que estou a falar, agora vamos falar da Olivença, mas é verdade que o sentimento, e depois também cada um puxa por si, né? Porque a própria população que vive nessas terras, como a Olivença, vendo como está Portugal e vendo como está a Espanha, bom, não está um melhor que o outro, mas digamos que a Espanha há outras condições de vida, não é? Mesmo assim há melhores condições, porque lembro-me que eu moro a 50 km de Espanha, lembro-me de ir a fazer compras em Espanha, mesmo a 50 km, portanto, porque compensa mais. Mesmo Deixa-me aqui acrescentar o Tratado de Alcaneses de 1297 estabelecia Olivença como parte de Portugal. Depois, em 1801, através do Tratado de Badajoz, denunciado em 1808 por Portugal, o território foi anexado à Espanha. Em 1817 a Espanha reconheceu a soberania portuguesa, portanto, subscrevendo o Congresso de Viena de 1815. Comprometendo-se à retrocessão do território o mais prontamente possível. Pronto, e é isto, mais ou menos. Acho que o Dom Afonso Henriques fazia falta lá, não era? É verdade. É verdade, porque sabes o que tu estás a dizer aí, a falar na retrocessão do território, não aconteceu, até hoje ainda não aconteceu, portanto comprometeu-se, a Espanha comprometeu-se à soberania portuguesa, portanto no Congresso de Viena, mas não aconteceu, portanto como vês, as coisas estão amenas, portanto o ambiente está ameno, mas há ali uma tensão. Quer dizer, é porque não é um ponto de importância onde haja, portanto, se calhar recursos materiais ou qualquer coisa assim, porque se fosse uma terra onde houvesse, como tu sabes e nós portugueses sabemos e todo mundo sabe, que se fosse uma terra onde houvesse minas de ouro ou minas de prata ou assim, pronto, coisas de importância, de certeza que os dois países aí então começavam a reivindicar mais a soberania, porque é como diz o outro, quando há interesses por trás, infelizmente é o que acontece. Mas é verdade o que tu dizes. Portanto, Olivença, o Estado português reivindica que Olivença é um concelho português do distrito de Porto Alegre, né? Portanto, que é uma província do Alto Alentejo, e, portanto, como vês, cada um vai puxado para é da sub-região da província do Alto Alentejo, neste caso, não é? É claro. E então este município de Olivença tem à beira de 430 km quadrados e está situado na margem esquerda do rio Guadiana e tem parece um triângulo. Portanto, essa região, o município é como se fosse um triângulo. Paulo, tu deves saber como eu que Olivença é considerado mais português que espanhol e sabes quais são as razões. É mais português que espanhol, pois é mais português que espanhol, claro. Embora que lá se fale em maioria o espanhol. O espanhol, pois lá está. Bem, olá, posso intervir aqui? Diga. Eu sou o Euclides Cavaco e estou também a fazer parte deste programa aqui como assistente, mas hoje também a intervir aqui neste tema histórico que é Olivença. Olivença é uma vila, como já o Paulo explicou, e tudo a pergunta que a nosso amigo Quelhas formulou tem toda a razão de existência, porque a história fala por si. Olivença, e aqui começa precisamente a desavença de Olivença. Desde a sua conquista, a primeira conquista aos mouros, foi uma conquista cristã, que aconteceu pelo rei Afonso IX de Leão na primavera de 2030. Portanto, Olivença já teria sido conquistada quando Afonso Henriques, em 1297, creio eu, a conquista para o reino português. Portanto, há duas conquistas de Olivença aos mouros, uma da parte da Espanha e outra da parte de Portugal, que Portugal já era formado nesta altura, e houve então, desde então, sempre disputas entre
o Reino de Castela e o Reino de Portugal sobre a ocupação e a quem pertenceria a Olivença. E a pergunta que o Quelhas fez, e muitíssimo bem, é pertinente porque Olivença, depois do Tratado de Alcanices, ficou a pertencer a Portugal durante 600 anos, 6 séculos. E é por isso que Olivença é mais portuguesa do que espanhola, obviamente. Portanto, e perguntou, o Quelhas fez essa pergunta, formulou essa pergunta, porquê é que Olivença é mais portuguesa do que espanhola? Porque o domínio português permaneceu em Olivença durante 6 séculos. Esta é a resposta mais precisa. Haverá outras coisas a... E também porque, Euclides, os monumentos existentes, atuais, são de construção marina, por exemplo, entre outros. Sim, sem dúvida. Mãos portuguesas. Aliás, ainda existe as tabernas portuguesas e etc. Eu sei, porque inclusive como é que chama? A pedra, como é que chama? O assento de pedra. A calçada à portuguesa. Sim, mas pronto, essa é apenas uma das pequenas coisas que existem e que marcam a presença portuguesa em Olivença, e é precisamente esse detalhe que estava aqui a faltar. A presença portuguesa foi tão longa, foi tão extensa, que deu espaço aos portugueses, e aliás a Olivença era portuguesa, deu espaço aos portugueses para lá construírem e deixarem casas com os seus brasões, deixarem a calçada portuguesa, e hoje quem visita Olivença vê que essas marcas da história continuam lá. Nada mudou, apenas a ocupação e a administração é espanhola. E como a administração é espanhola, obviamente que se fala espanhol, muito embora os alentejanos, sobretudo de Beja e aquela zona mais fronteiriça, vão todos os dias fazer compras, visitar amigos, porque até há família, há casais de alentejanos, de Beja e das zonas fronteiriças que casaram com pessoas de Olivença. Portanto, há um intercâmbio cultural que põe de parte completamente a política que existe, e os povos dão-se plenamente bem. Tanto os habitantes de Olivença vêm para as zonas portuguesas, para as cidades portuguesas, como é o caso de Beja, que fica ali encostadinho, como outras terras, e não há qualquer ressentimento social que os possa impedir de tal ordem. E juntam o útil ao agradável, não é? Porque ainda faz tudo mais barato. Eu vi com os meus olhos que nós chegamos lá a uma taberna, a um restaurante, falamos português, não é nada de estranhar. Olha, dê-me um bife, dê-me isto, e eles percebem tudo plenamente, muito embora estejam sobre o domínio espanhol, obviamente. Mas não há praticamente nada que distinga entre uma das vilas fronteiriças e Olivença as grandes diferenças. Historicamente, Olivença, e disse muito bem, historicamente Olivença seria um território português. Infelizmente, e aqui não gosto de falar muito, mas os administradores de Portugal, e ainda no tempo dos senhores monarcas, deixaram que Olivença fosse arrastada e caísse nas mãos da administração espanhola, o que é mau, é ilegal, e com Olivença continua ainda ilegalmente na possessão dos espanhóis. Os espanhóis prometeram, depois de 1801, quando ela foi retomada, em 1801 os espanhóis ficaram com Olivença, reclamaram Olivença para a sua propriedade, para a sua terra, e depois, mais tarde, creio que 10 anos mais tarde, em 1814, penso eu, aliás, em 1805, assim é que foi lavrada o último contrato, a última concordata, em que Espanha iria devolver Olivença a Portugal. Passaram-se já quase
praticamente 2 séculos e continuamos com Olivença sob o domínio espanhol. Portanto, é ilegal. Isto foi reconhecido no Tratado de Viena e é reconhecido no Tratado Mundial que Olivença legalmente pertence ao território português. Na sequência da Guerra das Laranjas, vamos lembrar o 25 de Abril, da Rodas e da Laranjas. No prelúdio da Guerra Peninsular, Manuel Godí, à frente das tropas espanholas, ocupou Olivença e desistiu o governador Júlio César Augusto Charmoa, que não oferece resistência. Portanto, o português, certo? E foi nessa altura. Bom, provavelmente não é bem nessa altura. A ocupação, atenção, porque mais uma vez são factos históricos e nós temos que ligar a história ao que acontece no mundo, sobretudo politicamente e aqui neste caso também. Nós estávamos numa época das revoluções francesas. Portugal tinha sido ocupado pelas três grandes revoluções francesas, pelos 3 grandes ataques que vieram até Portugal e sacaram praticamente tudo o que havia em Portugal, das igrejas, dos castelos, dos mosteiros, e a França era aliada da Espanha. E tudo fez para que Portugal pudesse sofrer, isto historicamente, eu não sou historiador, mas é assim que a história diz, que a anexação de Olivença está no prosseguimento das invasões francesas em Portugal. Portanto, tudo isto foi um plano que os espanhóis aproveitaram para poder então retomar a Olivença para seu território, para a administração da Espanha. E essa foi provavelmente, falou muito bem, na Guerra das Laranjas, que é praticamente um prelúdio da Guerra Peninsular. E essa é a razão. Perdão, Euclides. Nessa altura que Portugal perdeu Olivença para a Espanha, foi no tempo dos 2 reinados, certo? Dos 2 quem? Desculpa. Dos 2 reinados, um de cada lado. Na altura era monarquia. Sim, nós estávamos ainda sob a monarquia. Muito longe da República, não é? Claro, ainda, pronto, estávamos no princípio o que é que a República faz por isso? Nós estávamos ainda no princípio do século XIX, 1800, mesmo no princípio do século XIX. Passaram-se mais de 200 anos. Espanha promete, sobre o Tratado de Viena, sobre o Congresso de Viena, devolver este feito que não era de facto legal, nunca foi, e a Espanha prometeu devolver a Portugal o território de Olivença, o que nunca conseguiu. Portanto, há mais de 200 anos que a Espanha ocupa ilegalmente este território que é genuinamente, e durante 600 anos foi ocupado pelos portugueses, que é genuinamente português. E está ligado ao território. Apenas o rio Guadiana o separa da Espanha, não é verdade? Portanto, tanto a Espanha como, e eu posso testemunhar isso porque estive lá mais do que uma vez, conheço bem Olivença, muitíssimo bem, passei na ponte que eles derrubaram na altura em que destruíram a ponte para que Olivença pertencesse ao território espanhol, pertencesse à Espanha, e essa ponte foi destruída. No ano 2000 reconstrói-se precisamente uma nova ponte que eu já atravessei por 2 vezes. Ponte de Ajuda, não é isso? A Ponte de Ajuda foi a destruída. Foi destruída, não é? Exato. E depois construiu-se uma nova ponte, mas pronto, também não tem assim, não é uma ponte monumental, é uma ponte apenas para passar sobre o rio Guadiana, que também não oferece grande caudal naquela zona. E Portugal tudo fez, sobretudo os portugueses, e há até uma organização chamada os Amigos de Olivença, que é uma organização portuguesa, e curiosamente eu participo com certos poemas nessa organização, que são os amigos que continuam a defender
essa parte do território que devia ser portuguesa e que é portuguesa, mas que nunca nos foi devolvida porque os espanhóis continuam ilegalmente a ocupá-la. E o que lhes disse muito bem, o que é que fez o resto da monarquia e a República que em 1910 foi implantada em Portugal para podermos retomar aquilo que era nosso. Mesmo nos dias de hoje... Eu respondo numa palavra muito simples, que é nada. Mesmo nos dias de hoje, Euclides, mesmo nos dias de hoje, o que é que o Governo da República faz para termos Olivença de volta por direito? Quelhas, Portugal já não administra bem o território que tem, aliás não é Portugal, mas os senhores administradores já não conseguem administrar de boa forma o nosso território com cerca de 99 mil km². Não conseguem 89 mil km², que nem a 90 chega. Que já não conseguem administrar o território português, vão ainda preocupar-se com Olivença. Claro. Pelo amor de Deus, não é? Euclides. Portanto, é um caso perdido. Eu acho que é verdade. Vale Euclides. Diga. Só para interromper, porque temos aqui o Manuel Jorge, que vai na ideia aqui do Euclides, ele que diz que, em opinião, claro, Espanha não devolve porque os que lá vivem têm melhor vida do que administrada por Portugal. Portanto, é uma frase aqui do Manuel Jorge. E como ele diz, Olivença é uma nota, não é? Que ele diz que Olivença é um território juridicamente português ocupado ilegalmente por Espanha, assim como acontece o Gibraltar, que é um território espanhol ocupado pela Inglaterra. Exato, está a ver? Aqui comparam-se estas duas coisas e os ingleses continuam lá com o seu domínio, não é? Claro. Em Gibraltar. Mas no território de Olivença, e o que é bom aqui e o que não acontece em Gibraltar, porque Gibraltar passa-se, vai-se lá, mas continua-se a falar inglês ali. Nós vamos a Olivença e o intercâmbio cultural entre Olivença e os povos da fronteira de Portugal e de todo o distrito de Beja, toda aquela zona, continuam a dar-se plenamente bem, não há racismo, não há nada, e isto é uma coisa boa. Eu chego a Olivença, vende-se o copo de vinho igual como se vende numa tasca em Portugal, come-se uma sandes de presunto tal como se come em Portugal, é a mesma coisa, não há uma diferença acentuada que possa determinar. Uma pessoa que chega, por exemplo, de um país qualquer e que visita Olivença diz, fica confuso, estou na Espanha ou estou em Portugal? É verdade. Isto acontece. É verdade, porque o que está a dizer Euclides, eu tive a oportunidade de ver essa reportagem na televisão e é verdade que eles nem sabem onde é que estão, quer dizer, praticamente estão nos dois, estão num pé em Espanha e um pé em Portugal. Eu quero acrescentar o seguinte, até à década de 1940, portanto bem recente, a Olivença era de maioria lusófona. No entanto, a geração nascida nessa época começou a ensinar os seus filhos, nascidos depois de 1950 e 1960, por exemplo, segundo os casos, a falar castelhano. E, portanto, a partir daí é que o português foi-se excluindo. Quero acrescentar isto relativamente a monumentos, que temos lá o monumento que se chama, só um segundo, Santa Maria Madalena, penso eu. É a igreja. Santa Maria Madalena, exatamente. E depois também temos outra igreja que chama-se Santa Maria do Castelo. Portanto, são nomes portugueses. E tem a Câmara Municipal. A Câmara, os espaços do Conselho, são o gótico manuelino, que está lá. Arquitetura portuguesa, claro. Toda ela portuguesa, 100%. Portanto, é um bocado eu perguntava se não precisávamos de um 25 de Abril ou de um rei Dom Afonso Henriques, mas a pergunta agora seria outra muito mais recente também.
Talvez o Marquês de precisaria... Pombal. Talvez não, o Marquês de Pombal. talvez a Maria da Fonte. Ou Morreu com os Cabrais. ou a Maria da Fonte, ou a Padeira de Algebarrota, isso aí. Talvez, eu acho que precisávamos de mulheres aqui a colocar a ordem, a pôr a ordem, porque no fundo é importante nós, um dia, se quiserem escolher esse tema, eu não tenho problema de falar sobre ele, falar sobre o poder da mulher que foi esquecido durante séculos, durante décadas. E nós, só hoje, muito recentemente, é que começámos, as sociedades no mundo inteiro, só muito recentemente é que começámos a dar valor, o verdadeiro valor à mulher. E na história, nós vimos desde Cleópatra, as mulheres que conseguiram vencer, as mulheres que conseguiram dar lições ao mundo. E tivemos em Portugal, que é o caso da Maria da Fonte, é o caso da Padeira de Algebarrota, é o caso de muitas mulheres que deixaram rastro, a própria Marquesa da Lorna, que deixou o rastro histórico na nossa sociedade portuguesa. E acho que devíamos escolher um tema, um destes dias, a falarmos dessas mulheres portuguesas que marcaram as páginas da história e da sociedade portuguesa. A página dourada, não é? Assim como a lenda da Maria da Fonte. Não é só lenda. A Maria da Fonte, atenção, há a lenda, há o mito e há a realidade. A Maria da Fonte existiu e não se sabe ao certo, e porque havia muitas Marias da Fonte, como o Quelhas bem sabe. Hoje há muitas Marias, não é? Muitas Marias da Fonte. A Maria da Fonte era um símbolo. E esse símbolo eram as Marias de Portugal, eram as Marias fortes que tinham direito àquilo que elas viam que era lógico, que era justo, e por isso elas lutaram. Muitas Marias da Fonte no nome de uma Maria da Fonte. É histórico, é mítico, mas é histórico também. E marca uma presença da sociedade, na sociedade portuguesa, que vale a pena glorificar aqui a mulher em si, que foi tão esquecida, foi tão... Damos então por terminado o caso Olivença, e deixe-me então acrescentar, depois do Natal fica prometido que vamos falar da Maria da Fonte, com todo orgulho, eu como povoense, e também aproveitando, vou falar do meu livro Maria da Fonte. E, portanto, eu conto sempre com a ajuda de Euclides Cavaco, que tem muito conhecimento sobre a causa, e, portanto, e mais pessoas ligadas ao programa, e vai dar, com certeza, um bom programa. Bom, Quelhas, eu não sou, assim, um grande conhecedor, não sou um historiador, mas sou um homem, sou um português de corpo e alma, que gosta de tudo o que é português. E a história de Portugal é tão linda e tão rica que vale a pena focar estes pontos, como é o caso da Maria da Fonte, como é o caso da Padeira de Algebarrota, como é o caso da Marquesa da Lorna e de outras tantas mulheres que marcaram a história de Portugal. E é isso, eu não sou um grande conhecedor, mas sou um defensor nato de tudo aquilo que é português e sobretudo aquilo que genuinamente defende a história de Portugal. Ok, vamos então ouvir o hino Maria da Fonte, que é aquele que pode substituir um dia o hino nacional. É o segundo hino cantado a seguir ao hino da República. Viva a Maria da Fonte, com as pistolas na mão, para matar os cabrais que são falsos à nação. Ei avante, portugueses, ei avante,
não temer, pela santa liberdade, triunfar ao perecer, triunfar ao perecer. Viva Maria da Fonte, a cavalo e sem cair, com as pistolas à cinta, a tocar, a reunir. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer, pela santa liberdade, triunfar ao perecer, triunfar ao perecer. Lá raiou a liberdade que a nação há de ditar. Glória ao Minho que primeiro o seu grito fez soar. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer, pela santa liberdade, triunfar ao perecer, triunfar ao perecer. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer, pela santa liberdade, triunfar ao perecer, triunfar ao perecer. Caros amigos, o tempo vai fugindo. Entrou em emissão também o nosso colaborador Dr. José Macedo Barros. Tínhamos terminado o tema Olivença, mas o José vai fazer aqui um pequeno parêntese de 2 ou 3 minutos sobre Olivença, a história de Olivença já falámos, mas que nos fale dos usos e costumes. Boa noite, José. Muito boa noite a todos, aos nossos amigos colaboradores e também a todas as pessoas que nos estão a ouvir no momento. Saúde todos de igual maneira. Ora, infelizmente, devido a situações particulares, não consegui estar aqui desde o princípio do programa. No entanto, quero dar o meu contributo na perspectiva daquilo que é o meu conhecimento. Tem alguma piada porque eu cheguei ainda estudante a fazer alguns estudos de genética populacional e é talvez um dado que vem reforçar a ideia que os nossos povos acabam por estar mais além daquilo que são as atuais fronteiras do nosso país, sobretudo o continental. Por isso mesmo, quando nós falamos de Olivença, não deixando também de esquecer outras povoações que também estão incluídas, sobretudo a norte, no território espanhol, sabemos que há ali, na zona de fronteira, algo de difuso em termos de genética populacional. Isto é, se pudéssemos fazer um estudo da proveniência das populações que lá estão, em termos das suas origens tribais, porque no fundo nós resultamos de movimentos migratórios de populações nórdicas que se instalaram na península e, portanto, teremos com certeza proveniências de pontos distintos. Por isso é que nós dizemos que, por exemplo, no Minho predomina a população céltica e noutras regiões predominará outro tipo de populações. E, portanto, relativamente àquilo que aconteceu com Olivença, nós sabemos que as populações originais são nitidamente lusas. Contudo, por questões diplomáticas e de definição de fronteiras, Olivença acabou por ser inserida no território espanhol. Contudo, eles têm atualmente uma linguagem que nem é o espanhol vincado, nem é o português vincado, mas poderá ser comparada àquilo que era a fala portuguesa nos tempos medievais e que ainda se preserva um bocadinho no dialeto mirandês, por exemplo. E que há certo tempo atrás
acabou por ser distinguido em termos de língua universal, e é precisamente esse dialeto mirandês que é muito característico de uma espécie de mistura entre o espanhol primitivo e o português primitivo. E é esse dialeto que também existe, obviamente, em Olivença e noutros locais, por exemplo, na Galiza. Isto só para dizer que, do meu ponto de vista, não devemos estar presos à velha questão de saber a quem pertence o território. Eu tenho uma visão muito mais alargada, entendo que o futuro de Portugal passaria por uma perspectiva diferente na união dos dois povos, porque nós temos um potencial enorme e que será necessário utilizar no sentido de termos maior voz, maior afirmação dentro da comunidade europeia, porque isoladamente Portugal ou Espanha, e Portugal muito menos, poderão ou conseguirão ter uma afirmação das suas vontades no seio do diretório de Bruxelas. E portanto eu entendo que efetivamente, para além de estarmos aqui a discutir o que é português, o que é espanhol, deveríamos era estar antes a discutir que potencialidades é que os dois povos têm no contexto da Península Ibérica para conseguirem fazer um bocadinho aquilo que fazem atualmente os alemães, os ingleses e os franceses. Eu quero lembrar, por exemplo, que no capítulo da agricultura nós vamos tendo reveses que não vão sendo divulgados pela comunicação social e que demonstram agora que, afinal, aquela contenção de produção, nomeadamente no leite e outros produtos agrícolas ou derivados da produção animal, foi apenas para que os grandes países da União Europeia pudessem ganhar tempo e redimensionar a sua capacidade produtiva para agora dizer que afinal já deixa de haver cotas à produção e, obviamente, quando nós já estamos mais fragilizados, eles poderão agora atacar muito mais rapidamente o mercado, com mais eficiência e deixando-nos ainda mais à mercê dos produtos que vamos importando. Portanto, isso é o que mais me preocupa atualmente, não tanto a questão de estarmos aqui a segregar territórios, porque nós já somos suficientemente pequeninos para estarmos agora aqui a olhar para o passado e tentar perceber o que é que de errado se foi fazendo, porque agora já não há volta a dar. Nós temos que pensar no contexto da globalização e da união dos povos e, portanto, temos é que ir para a frente e basta ver o comportamento das populações raianas junto às nossas fronteiras para se perceber que elas comungam de igual maneira com os portugueses e com os espanhóis e, portanto, ao mesmo tempo eles sentem-se conterrâneos dos dois países e isso é bom de se ver e é uma experiência que eu, enquanto nascido numa zona de fronteira, portanto Miranda do Douro, pude testemunhar e constatei ao longo da fronteira que nós temos com a Espanha que o espírito é o mesmo. Portanto, em vez de dividirmos, vamos unir, do meu ponto de vista, e tentando reforçar os laços culturais que existem entre as populações raianas e os povos desses dois países. É uma forma de nos aproximarmos uns aos outros, desenvolvendo nesses territórios aquilo que é a cultura, aquilo que é as tradições míticas e originais do nosso povo, a reforçar a nossa presença lá, porque é disso que se trata, tentar reforçar cada vez mais, do ponto de vista português, a nossa cultura, por exemplo, em Olivença. E eles estão desejosos, por aquilo que eu sei, de acolher essas iniciativas e têm dado passos nesse sentido. Aliás, as autarquias mais próximas desses territórios estão agora a reforçar cada vez mais o intercâmbio cultural nessas regiões de fronteiras e isso acho que é um passo decisivo para esquecermos o que de errado foi feito no passado, porque obviamente Olivença deveria efetivamente ter permanecido nossa em união fraterna com os povos raianos. Esta é a minha perspectiva. Ó José, diga-me uma coisa, fale-nos aqui para nós quais são os usos e costumes, os monumentos nacionais, a gastronomia, as tasquinhas e a igreja, que faz disto mais português. Tudo assim muito resumido, para acabarmos este tema e para irmos àquele tema que também lhe interessa sobre o novo partido, que eu tenho uma pergunta para lhe fazer, também relacionado com Olivença.
Muito bem. E assim, relativamente aos usos e costumes, eles estão muito relacionados com aquilo que são tradições raianas, no sentido de sabermos que estão distantes da costa e ao mesmo tempo distantes dos grandes centros populacionais, com algum isolamento, é certo, portanto, agarraram-se àquilo que nós revemos todos os dias, sempre que visitamos as nossas aldeias próximas da fronteira e que também estão longe da costa, estão longe dos grandes centros e que permanecem fechadas dentro de si mesmas, com tradições muito antigas que por vezes temos que respeitar, embora ponham em causa outros valores mais recentes. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, naquela região muito próxima, o termos permitido que se violasse a lei, nomeadamente pelos touros de morte. Isto é só um exemplo. Portanto, tem havido a tentativa de respeitar essas tradições mais ancestrais e, portanto, essas populações, como permaneceram fechadas dentro de si, estão ainda fiéis a coisas muito mais antigas, umas que, enfim, até poderão ser questionáveis, outras nem tanto, porque possivelmente até são tradições que preservam a moral, os usos e os bons costumes, e que faz uma espécie de lei condominial nesses locais, ou seja, as pessoas habituaram-se a tratar dos seus problemas em comunidade e participarem todos para resolver os problemas, que são muitos, porque eles não têm acesso ao desenvolvimento tal como o conhecemos nos grandes centros. E, portanto, obviamente, se não desfrutam de todo o conforto que nós hoje em dia temos, nomeadamente aquilo que nos é fornecido pelo comércio, eles terão que ser fiéis aos velhos costumes de conservação dos alimentos, de trabalho da terra, de economia rural, em que ainda vale muito a colaboração e a cooperação que as pessoas prestam umas às outras, entre vizinhos, no sentido de se ajudarem mutuamente, o que nós sabemos nos dias que correm já não acontece nos grandes centros. As pessoas estão muito mais individualizadas, são pouco comunitárias, são mais egoístas e por aí fora. José, a pergunta que eu tinha para lhe fazer é a seguinte. O José tem um projeto político de um partido democrático. Neste momento, se fosse primeiro-ministro, o que é que fazia para alcançar Olivença e dar Olivença novamente aos portugueses? Bom, isso é uma questão que mexe um bocadinho com aquilo que é a legislação comunitária em termos do desenvolvimento regional. Hoje em dia, a comunidade europeia, sediada em Bruxelas, não quer ver-nos como país, quer ver-nos como região. Isto porque, obviamente, quando se pensa na União Europeia, fala-se de uma espécie de federação de regiões, um bocadinho à semelhança do que é o modelo americano, porque a União Europeia nasceu com base no facto de que o modelo seguido na América do Norte era um modelo de sucesso, embora nós saibamos hoje em dia que aquele sucesso é falseado. Eles escondem muita coisa e, por terem escondido muita coisa, do ponto de vista popular, achamos que o que vem da América do Norte é bom e ponto. E, portanto, a União Europeia, tentando aplicar esse modelo na velha Europa, deixa de pensar em nós como país, deixa de pensar em Espanha como país e falará quando muito da região ibérica e de as outras regiões onde se insere a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Áustria, por aí fora, passarão a ter outras designações quando o futuro da União Europeia se começar a desenhar, que hoje em dia está um bocadinho no segredo dos deuses, como convém. E, portanto, eu acho que o que nos resta a nós, nessa perspectiva, enquanto membros da União Europeia, não é tanto questionar, porque se formos questionar temos que ponderar a nossa saída da União Europeia, com o bem e o mal que isso significa, obviamente. Atualmente estamos numa posição fragilizada em termos económicos e, portanto, não seria boa ideia abandonar a União Europeia.
porque do ponto de vista financeiro estamos basicamente em bancarrota, digam o que disserem, e o buraco orçamental é cada vez maior, a dívida é cada vez maior e, portanto, não há forma de apagarmos. Portanto, estamos à mercê, de facto, da União Europeia para um dia nos virem a perdoar essa dívida e só assim é que podemos levantar a cabeça. Entretanto, enquanto não o fizermos, obviamente perdemos a nossa independência e no contexto de termos perdido a independência, portanto, acabamos por aceitar que se percam territórios e, portanto, o que nos resta a nós, dentro do espaço de manobra que nos dão, é tentar aproximar-nos desses povos e, portanto, integrá-los no nosso seio, fazer com que Olivença e outras regiões reanas da fronteira sejam integradas dentro dos nossos calendários de celebração de festas, de festividades, de agendamentos culturais, por aí fora, e possamos criar ali um trânsito muito mais alargado entre portugueses e espanhóis para se encontrarem nessas regiões e a celebrarem em conjunto as festividades próprias dessas regiões. Portanto, só pela via cultural é que nós podemos de facto integrar-nos e integrar essas regiões no nosso seio, porque evidentemente quando as instituições, por exemplo em Portugal, falham, e também não falham só em Portugal, também falham em Espanha, poderemos fazer com que os portugueses e os espanhóis acorram a locais próximos da fronteira onde se instalem boas estruturas que possam prestar melhores serviços do que aquelas que atualmente existem na área da saúde, da educação e até da oferta cultural. E, portanto, acho que seria uma forma de desenvolvermos esses territórios, apostarmos até algumas verbas, canalizarmos algumas verbas do ponto de vista do orçamento das autarquias, no sentido de investirem nesses territórios, terem programas de cooperação alargados, de investimento aí, para atrair os visitantes, quer espanhóis, quer portugueses, a celebrarem nesses locais eventos de vária ordem e até fazerem relações comerciais. Seria muito bom nesses locais, por exemplo, instituir feiras periódicas, criar aí espaços de profusão cultural e comercial que dinamize esses centros e reforce aí uma plataforma internacional, que é o que se procura. Portanto, este é o meu ponto de vista para nos integrarmos e integrarmos aquelas populações no nosso território do ponto de vista comercial, e que é esse que tem sido adotado, sobretudo na União Europeia, porque esqueçamos o resto, não é? Eu queria lhe perguntar se é definitivo o nome do Partido Democrático. Não é definitivo, porque haviam problemas no registro, porque obviamente alguém se antecipou, por exemplo, antes de se constituir o partido de Marinho e Pinto, o atual PDR, que no fundo relembra o ex-PRD, portanto só foi trocar aí as siglas. Efetivamente, algumas das pessoas que depois se juntaram à iniciativa de Marinho e Pinto, que estavam connosco, tinham bebido a essa ideia junto de nós, porque inicialmente nós tínhamos a ideia de dar o nome de Partido Democrático de Portugal, PDP. E eles, para que não se dissesse que tinham plagiado o nome, bastou-lhes mudar a última sigla, em vez de PDP, PDR. Pronto. Isso já lá vai, mas contudo, sabendo eu que havia alguma divisão de intuitos, parti sempre do princípio que esse não seria o nome definitivo e, portanto, deixei que as coisas se aclarassem, se definissem, saber quem é que realmente queria investir nos nossos princípios e nos nossos estatutos, porque o nosso partido é diferente de todos por uma simples razão. Nós não queremos que os diretórios tenham poder, os diretórios serão meros executivos daquilo que a maioria dos cidadãos decidir, portanto, existe aqui um espírito de governança. Somos apologistas de que se deve retirar todo e qualquer poder a diretórios, porque sempre que um diretor tem poder, a chamada carta branca é facilmente corrompido e andamos sempre a queixar-nos de que as grandes promessas acabam por ser todas corrompidas. E, portanto, o nosso nome definitivo não é esse de facto, é agora o PPDJ, isto é, o Partido por Portugal, Democracia e Justiça. Há aqui três questões que nós queremos desenvolver no nosso projeto político. Uma que está ligada realmente à cultura portuguesa, daí ser o Partido por Portugal. O outro, por afirmarmos efetivamente a verdadeira democracia, que só é possível quando todos participarem na escolha do futuro de Portugal.
Portanto, daí o partido por democracia e, por outro lado, aquilo que nós objetivamos na política é, no fundo, que as decisões sejam justas, de que imponham justiça em todas as relações sociais. Isto é, sempre que um cidadão se relaciona com outro, carece de que essa relação seja justa, ou seja, que nenhum ganhe mais sobre o outro e que nenhum se sinta mais prejudicado do que o outro. E, portanto, só assim é que a política tem razão de ser. A política existe para regular todas as relações sociais. E, portanto, só faz sentido haver política quando se pode dar a todas as relações sociais um cariz de justiça. Portanto, daí a razão de ser do nosso nome, Partido por Portugal, Democracia e Justiça. Então, para terminar, José, diga-me como é que estamos de assinaturas? Ora, portanto, neste momento a nossa preocupação é elaborar a documentação necessária à recolha dessas mesmas assinaturas, porque antes de pensarmos partir para esse passo, há que organizar um dossiê em que se selecionam todos os colaboradores em cada região do país que estão disponíveis para receber esse dossiê e proceder à recolha das assinaturas, que será pelo método clássico, isto é, terão uma folha com uma introdução que mostra claramente às pessoas que vão assinar o que é que nós pretendemos e que nos vai diferenciar logo de todos os outros. Eles vão perceber que efetivamente a democracia só pode ser possível por aquilo que nós indicamos, e todos os outros não passam apenas de grupos que querem assaltar o poder. E, portanto, não é isso que nos interessa. Nós somos realmente um partido de antipoder. Queremos que haja uma dispersão desse poder por todos os cidadãos. E, portanto, a partir do momento em que essas várias pessoas que já estão prontas em vários pontos do país para receber esse processo, é que daremos lugar à recolha dessas assinaturas, que depois também serão feitas por processos de conferência, por processos de comício e de seminários, onde as pessoas serão esclarecidas e em ato contínuo poderão assinar e propor, fundo, a criação deste nosso partido. José, falamos aqui da Maria da Fonte. O José tem conhecimento de um dos últimos livros do tema Maria da Fonte, que é o livro do Quelhas. Perfeitamente. Isto vai ser um tema a debater depois do Natal. Quer adentrar alguma coisa sobre esse livro e daquilo que relata sobre a Maria da Fonte? É assim, em todas as obras que o meu amigo faz, e é por isso que eu lhe dou imensos parabéns e o estimo, é que você tem a visão do povo. Eu sempre achei que o Carlos era uma pessoa de acolher precisamente porque tem a visão do povo, ou seja, alguém que de uma forma imparcial sabe sentir a alma do nosso povo e não tem uma deformação académica que muitas vezes passa uma borracha sobre a realidade que o povo português sente e exprime, e portanto foi nesse sentido que eu sempre acolhi todas as suas obras, e portanto essa, como não podia deixar de ser, para mim é um relato fiel da perspectiva, da maneira de sentir do povo, nomeadamente aqui no povo de Lanhoso, relativamente àquilo que foi o evento. Eu entendo mais que Maria da Fonte foi mais um evento do que propriamente um protagonismo de uma mulher. E, portanto, nesse livro está muito bem explícito o que foi esse movimento e que, para mim, veio acrescentar algo mais àquilo que já estava bastante bem documentado em obras académicas, que me parecem que nunca conseguiram exprimir a essência da alma, do sentir das gentes da Póvoa de Lanhoso. E, portanto, nesse livro, no livro que o meu amigo fez, isso transparece e bem. José, você disse-me que este é um dos melhores livros mais bem conseguidos entre centenas de livros sobre a Maria da Fonte, porque relata o povo, como disse, e muito bem. Relata o povo porque é um livro que não escreve exatamente da Maria da Fonte, mas dos escritores que escrevem sobre a Maria da Fonte e testemunhos de pessoas vivas e também falecidas. Porque o dizer-me que é um livro dos mais bem construídos? Porque utiliza uma linguagem muito objetiva, perceptível facilmente pela cultura média da nossa população,
que se deixa daquelas ditas frases muitas vezes vazias de sentir, de conteúdo, e que são frases que se vão transcrevendo de autor para autor e que com o tempo também acabam por adulterar a verdade essencial e original. Porque por aquilo que eu já pesquisei, pronto, a Maria da Fonte efetivamente foi um episódio que nasceu num processo religioso e que depois os historiadores académicos quiseram dar um sentido político. E, portanto, no livro que o meu amigo fez, isso está devidamente documentado. Percebe-se o que é que na altura para o povo estava em causa e que depois também foi aproveitado por grupos ditos políticos e partidários para dizer que era o povo a querer intervir nas guerras entre os liberais e os conservadores. Ó José, aqui na rádio, ainda não lhe tinha dito isso, já fiz parte dos 2-3 últimos livros, subscreveu a sua, como é que eu lhe dizer, mesmo a sua, pode-me ajudar que eu agora estou engolir as palavras. Fiz-me você na também intervenção, nas suas obras? Sim. Eu bloqueei, estou a comer as palavras. Como é que se chama a parte técnica? Eu fui um revisor de textos. Não só o revisor, aquela parte que fala do autor e do livro. A biografia, sim. A biografia, digamos. E a outra parte que não é biografia, é a parte técnica do livro. E eu hoje comi muito queijo, pronto, eu vou lançar um livro em alemão. Já hoje neste programa falamos nisso com a imigrante doutora Isabela, que vai traduzir o livro. E o José está convidado também a fazer novamente a biografia para esse livro. Ok, José? Pronto, falamos então do Olivença. Você quer dizer o prefácio, talvez, não é, Quelhas? É o prefácio, sim. Obrigado. Há as duas coisas que o José fez, o prefácio e a biografia. Prontos, falamos então do Olivença, viva Olivença, a Portugal e à Maria da Fonte. E obrigado, meus amigos. E vamos ouvir então aqui a Grândola Vila Morena, também falamos de política, certo? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Meus amigos, estamos de volta depois da Grândola de Vila Morena. Vamos falar de efemérides. Eu não sabia que nas efemérides também havia o dia da corrupção. Não, o dia da corrupção não tem nada a ver com efemérides. Pode ser uma data que seja ligada à corrupção
E eu acho que em Portugal e sobretudo sobre a época atual seriam todos os dias, 365 dias, portanto não há espaço para uma efeméride propriamente dita. Eu quero então citar aqui uma efeméride e depois o Euclides Cavaco vai seguir o raciocínio. Portanto, nós somos imigrantes, neste caso o Euclides, o Paulo Montes, a Maria Fernandes e o Quelhas. O José Macedo de Barros, por enquanto não é, certo? Mas nós estamos na Rádio Clube Imigrante e para todos os imigrantes, desde já desejo um bom Natal a todos. E quero dizer que no dia 18 é um dia muito especial, que é o Dia Internacional da Migração. Euclides. Bem, pronto, eu estenderia a saudação de Natal para todos aqueles que não são, como dizem, imigrantes. Eu vivo na diáspora, mas contacto todos os dias com os portugueses, com os franceses, com os ingleses que vivem nas outras partes do mundo. Portanto, há muita gente a ouvir-nos em Lisboa que não são imigrantes ou que não vivem na diáspora e para quem eu igualmente desejo também um Feliz Natal, muito embora ainda iremos aqui fazer programas antes do Natal. Hoje vamos, sobretudo, relembrar algumas datas que marcaram a história do mundo e, sobretudo, de Portugal, chamadas efemérides, em que se celebram, obviamente, factos históricos que marcaram a história. Precisamente no dia de hoje, dia 6, não é verdade, de 1185, teria falecido o nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que também teria nascido em 1109, com 76 anos, faria hoje anos do seu falecimento. Em 1877, Thomas Edison realiza a primeira gravação com o gravador de som. Portanto, veja só, desde 1877, o percurso que nós corremos e que nós percorremos durante todo este tempo, que hoje o gravador de som quase nem é lembrado, nem conhecido, porque ultrapassámos e de longe esta primeira experiência de Thomas Edison. No dia 7 é uma data histórica bastante lembrada, sobretudo pelos americanos, pois em 1941, nesta data, o Japão ataca Pearl Harbor, no Havaí, na Hawaii, como os portugueses dizem, Havaí, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E esta é uma data histórica muitíssimo importante. Há filmes feitos sobre este acontecimento histórico e eu pessoalmente já lá estive e tremi com a emoção que senti neste local. Precisamente também no dia 7 de 1975, a Indonésia invade e ocupa Timor-Leste. Em 1983, dá-se um choque de aviões no aeroporto de Madrid, causando 93 mortos e 31 feridos. Datas que assinalaram a história assim. No dia 8, em 1943, inaugura-se a estátua equestre de Dom João IV em Vila Viçosa. Veja lá, esperámos todo este tempo, até 1943, para inaugurarmos esta estátua. No dia 9 de dezembro, em 1706, Dom Pedro II de Portugal deixa-nos também e acontece que teria falecido nesta data. Faleceu também nesta data um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, que foi Almeida Garré, em 1854. No dia 10 de novembro, em 1938, inauguração das comunicações radiotelefónicas entre o continente e o Funchal. Veja só, há tão pouco tempo. Neste dia também, em 1948, foi proclamada na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No dia 11, precisamente no dia 11 de novembro de 1908, nasce Manuel de Oliveira, um dos portugueses talvez com mais idade e continua ativo, que tanto nos deu, tanto nos legou. E a 11 de dezembro de 1999, um avião da British Aerospace, operado pela SATA, choca com
o Pico da Esperança na ilha de São Jorge, tendo morrido 35 pessoas. Estas foram, portanto, as efemérides da semana que deixaram um rastro na nossa história. Eu tenho aqui uma efeméride para dizer, foi a classificação de Sintra como Património Mundial em 1995, portanto no dia 6 de dezembro. Portanto, eu peço então ao Paulo Montes para se despedir dos nossos ouvintes. Muito bem. Foi assim então esta Repórter X. Muito obrigado pela vossa companhia, por estarem nessa sintonia da Rádio Clube Imigrante, e então uma ótima continuação, um ótimo fim de semana, claro, e estaremos cá em breve para mais emissões. Uma boa noite e saudações a todos os ouvintes, e fiquem bem, fiquem com a Rádio Clube Imigrante. Euclides Cavaco, a sua vez. Para mim a mesma coisa, um abraço e até sempre. Não estarei por aqui no próximo fim de semana, mas daqui a 2 semanas estou a fazer conta de voltar ao vosso contacto para vos falar sobretudo do Natal, dessa festa universal que toca todo o ser humano que assenta em qualquer parte do mundo. Até lá, um grande abraço de amizade para todos, fiquem bem. José Macedo Barros. Pronto, é a minha vez também de me despedir na mesma tónica, desejando que todos nós e os nossos ouvintes tenham melhores perspectivas de futuro, consigam as maiores graças nesta quadra que agora se avizinha, e que pelo menos proporciona a todos nós um outro espírito, um espírito de maior cooperação entre todos, de maior amizade, de maior amor uns pelos outros, e portanto era isso que, em última análise, todos nós objetivaríamos se efetivamente estivéssemos continuamente interessados em que esta época continuasse em todos os meses do ano. Eu faço votos para que isso um dia se consiga e, portanto, resta-me despedir de todos com as cordiais saudações e até um breve programa. Prontos, agora é a minha vez. Tivemos hoje a falar então de Olivença, falamos um bocadinho da Maria da Fonte, passamos pelo Partido Democrático e estivemos também com as efemérides. Quero desejar o apoio à produção da Maria Fernandes. Sem ela não era possível fazer este programa. Um beijinho, Maria. Quero agradecer aqui para a Suíça que por via telefone estiveram connosco a doutora Isabel Loureto, trabalha na migração e também falou na parceria de 2 livros entre o Quelhas e a Isabel. Tivemos também com o Sr. Costa do Centro de Rocharde. Tivemos ainda ao telefone do Liechtenstein o Henrique, que nos falou dos bombos locais. Tivemos também ainda o cantor na comunidade portuguesa na Suíça, o DS. E então quero agradecer também ao Euclides Cavaco, o poeta que nos fala do Canadá, ao Dr. José Macedo de Barros, que nos fala de Portugal, ao diretor RCE, Paulo Montes, e pronto, não podia esquecer de mim, sou o Quelhas. E agora sim, quero desejar em geral a todos um bom Natal. Sejam felizes. Entre as palavras pequenas de grande significado, com 4 letras apenas, emerge a palavra fado. O fado é toda a essência, é deste povo a raiz. O fado é por excelência a canção do meu país.
nós temos fado na alma, um fado que a vida adoça, e ninguém nos leva à palma nesta canção que é tão nossa. Nós veneramos o fado quase como uma doutrina, porque tange algo sagrado que a nossa alma ilumina. Fado somos todos nós, pelo mundo em qualquer lado. Há fado na nossa voz, mesmo sem cantar o fado. Fado é a expressão maior que traduz subtileza. É o nosso embaixador. Fado é a alma portuguesa. Você acabou de ouvir a emissão de mais um locutor RCR. Passe um dia feliz e fique na companhia da Rádio Clube Imigrante no seu dia a dia.